pessoas é muito grande e tem aqueles imprevistos, vamos utilizar da pergunta escrita. Queremos, pois, recomendar, reiterar o livro. Olha, se puder até ligar essas luzes daqui, pode, porque não vamos mais projetar nada. Só vamos deixar essa gravura aí, Jesus conversando com Nicodemos. É representativa, é só uma gravura, né? No rumo do mundo de regeneração, aborda a Covid no plano espiritual, a ótica de lá para cá. Então, a enfermidade foi anunciada em setembro de 19, 3 meses antes de chegar à Terra. De modo que o mundo espiritual se preparou para acolher, assistir e amparar a imensa leva dos que iriam desencarnar da Covid. E foram 8 milhões no mundo. Os Estados Unidos, só os Estados Unidos, perderam 1 milhão de seus habitantes pela Covid. O Brasil, 700 mil. Só aí, 1 em 700. O resto é Índia, China e Rússia. Mas a China não divulga seus dados de nada. Nada se divulga na China. A internet na China é inteiramente controlada pelo Estado. Se você acessar qualquer coisa fora, o governo, na primeira vez, lhe adverte. Na segunda vez, interrompe sua internet por 30 dias. E na terceira, você vai para a cadeia. É assim na China. Esse é o sistema lá. Então, você não tem acesso como aqui a plena liberdade, lan house em cada esquina. Pode até ter, mas você só acessa aquilo que o governo quer que você acesse. Então, nós estamos vivendo num paraíso no Brasil, que aqui você entra numa lan house, paga lá uma gorjeta ao dono da lan house e acessa até site de outras galáxias, né? E o dono não está nem aí, nem vem chegando. Faça o que você quiser no seu monitor. Em casa, então, você deita e rola. Só Deus sabe com quê. Como podemos despertar a nossa consciência do ser depois desse devastador momento? O próprio momento já está sendo um despertador de consciências. A divindade possui muitos mecanismos de despertamento das consciências em letargo. Pode ser a dor, que é uma das ferramentas mais utilizadas na Terra. Porque a dor é uma linguagem universal. Ais e uis são universais. Bateu a dor, a pessoa procura logo resolver. Não há quem faça uma atividade intelectual com a dor de dente. Não há quem desenvolva um esporte com uma cólica intestinal. Você para tudo. Você vai desenvolver a dor que incomoda, porque a dor incomoda, a dor física. Você primeiro recorre ao analgésico, ao médico, à cirurgia, qualquer recurso, para eliminar a dor. Depois você volta para fazer o que você fazia. Havendo um incômodo, aquilo tira seu foco, aquilo tira sua direção, tira sua meta, e você vai primeiro resolver a agonia, como fome. Humberto de Campos diz em Boa Nova, que quando Jesus foi pregar o Sermão da Montanha, 5.000 pessoas o tinham seguido. Mas esse povo seguiu Jesus sem a garantia do farnel. Então passa um pastor, e eu sigo sem me preocupar em levar uma garrafa de água e um pedaço de pão ou uma barrinha de cereal. Bom, vou-me embora. Chega num campo vasto, o pastor está nutrido. Ele tem um colegiado que o assiste, mas eu não tenho nada. Aí Jesus percebeu que falar de Deus, das coisas celestiais, naquele momento, com a barriga vazia, não funcionaria. Porque saco vazio não fica em pé, e saco cheio não se dobra. Ditado popular. Então Jesus, diz Humberto de Campos, chamou o colegiado e disse: o pessoal tem fome. Disseram os discípulos de Jesus: o povo tem fome. Jesus retrucou: claro, me seguiram sem a garantia do farnel. Está lá no Boa Nova, psicografado pelo Chico. Estou sendo textual. Me seguiram sem a garantia do farnel, mas a visão de Jesus é de misericórdia. O que você vai fazer com a massa de povo sofrida?
espoliada, machucada, ferida, oprimida, faminta, doente. Você não vai bater chicote nesse povo. Aí Jesus perguntou: o que é que vocês têm aí? Ah, sim, eu tenho aqui pães e peixes. 2 pães, 3 peixes. Assenta o grupo. Jesus acalmou a massa para diminuir os conflitos, porque quando há fome, o conflito estoura. Junte um monte de rato num espaço pequeno. Eles viram canibais uns dos outros, se mordem, porque um espaço pequeno, há uma disputa de território entre os ratos. Eles se tornam ferozes uns contra os outros. E se tiver fêmeas, eles fazem sexo compulsivamente, como uma forma de descarregar a tensão. Testes de laboratório com ratos provaram isso. Imagina o ser humano confinado num local onde não tem comida. A pouco que chegar, ele mata o outro. Então Jesus pega, multiplica pães e peixes e abastece a massa. Aí Humberto de Campos diz que teve velhos e idosos que, olhando Cristo, diz: agora eu vou falar do mundo, das messes do mundo espiritual. Aquele gente: pode falar, agora que estou jeito, pode falar. Bateu na pança. Aí Humberto de Campos conclui o texto dizendo que se Jesus naquela hora quis ser ouvido, teve que descer ao nível do estômago. Nem Jesus escapou. É regra. Na terra de sapo, de cócoras com eles. É uma coisa óbvia. Então o mestre estava acima daquelas conjunturas, mas ao conviver com os homens, renteou com os homens, vivendo as suas dificuldades e as suas dores. Então, a dor, o momento devastador, a morte coletiva, a pandemia, é um mecanismo que a divindade tem e que dispara frequentemente em direção à Terra para despertar as pessoas. Muita gente despertou nesse período para a solidariedade. Eu estive num dos períodos da pandemia, logo no início, eu estive num edifício de São Luís do Maranhão. E ali, nesse edifício onde eu fui visitar uma família de amigos, eu percebi que no elevador, um morador jovem colocou assim: está havendo dificuldade dos moradores idosos irem a mercados. Eu me proponho fazer compra para todos os moradores idosos. Quem precisar, faça a lista e me mande por interfone para o apartamento número tal. Achei aquilo curioso, né? Um morador se propôs a fazer compra para os que não podem sair de casa, ou pelo menos não deveriam sair de casa. Porque no Brasil a gente teve lockdowns de mentirinha. Fechava uma rua ou outra, uma cidade ou outra, mas o povo entrava pelo meio do mato, entrava pelo sul da cidade, o povo saía, porque você tem que comprar as coisas na padaria. O que produz comida não parou. Nem pode parar, senão matava o povo de fome. A gente não está ainda nesse rescaldo da pandemia no Brasil. Milhões de desempregados, milhões sustentados pelo auxílio do governo federal, que deve acabar o ano que vem, porque essa massa deve voltar ao mercado de trabalho, formal ou informal, mas deve voltar. E o seguro deve ser cortado, porque senão vai criar uma dependência. E ele foi emergencial para um período. Esse período cessou. Não temos mais pandemia no Brasil. No máximo temos um surto de Covid. Um surto, mas ela não tem mais características. Se não foi decretada ainda, é porque é um jogo por detrás relacionado com as vacinas. Fazer uma vacina daquela ali custa bilhões de dólares. Se você tira o surto, se você tira a gradação do surto, elas encalham. Tem um jogo perverso por detrás disso aí, que é econômico. E ninguém pode fugir dele, porque é movimentação de bilhões. Os indivíduos estão avaros atrás de dinheiro. O dinheiro não está escasso, porque ele não saiu da terra, nem é devorado pelo Covid. O Covid não ataca cédulas, ataca gente que é dono das cédulas. O dinheiro está aí, mas quando fica parado, ele não se movimenta, ele não gera prosperidade, não gera riqueza. E há muito uma cultura na terra do acúmulo. Eu tenho, guardo. Eu tenho, guardo. Até o dia que morrem. Aí a família compra um caixão, sepulta o dono do dinheiro e depois dilapida o dinheiro em Las Vegas ou no cassino de Las Palmas. Tem gente que faz fortuna durante 30 anos, que os filhos detonam em 3 dias.
Listando. As formas de ganhar dinheiro na Terra são limitadas, mas as formas de gastá-lo são infinitas. Não falta como gastar, só é se virar no consumo. Por isso, a consciência vai despertando pela dor, pelo amor, pelo trabalho. Há muitas ferramentas. O ideal seria um despertamento pelo amor, pela solidariedade, mas essa não é a opção da maioria das criaturas na Terra. De consciência ainda tão embotada, tão primária e tão primitiva, a consciência só desperta com o guante da dor, com a martelada da dor. É quando... Como é que o prego se torna firme? Com a martelada do martelo. Quanto mais o martelo bate na cabeça do prego, mais ele firma, porque ele vai entrando na madeira. Prego que não entra na madeira não serve para nada. Então ele tem que sofrer o assédio do martelo. Aí ele fica firme, prende duas madeiras, prende duas estruturas que precisam estar coladas. Então é isso. Por isso mesmo, esse momento devastador já passou. Estamos no seu rescaldo, estamos já praticamente no seu final, porque Miranda vem dizer no livro, está aqui para quem não leu, a epidemia, a pandemia está prevista pelo mundo espiritual para aproximadamente 2 anos. Já fez 2 anos em março. Nós estamos em outubro. Já tem mais de 2 anos, quase 2 anos e 6 meses. Então agora é o final dela. O mundo espiritual não já está nessa movimentação intensa mais não. Porque o que está morrendo agora é guerra, é violência, é outros tipos de artifício. A enfermidade está levando poucas pessoas, porque a maioria dos países se preparou. Quando a influenza, a gripe espanhola, chegou ao mundo em 1918 e foi até 1922, matou 53 milhões de pessoas. 53. 100 anos depois, uma variante dessa doença, que hoje é a Covid-19, porque ela é uma variante da influenza, ela é uma variante da gripe espanhola, que foi modificada em laboratórios militares. Quem disse isso aqui é o Dr. Bezerra de Menezes, não sou eu não, está no livro. Eu já disse isso em palestra, a pessoa disse que eu estava inventando, isso está no livro. Dr. Bezerra de Menezes, numa palestra que disse que o vírus da Covid é um subproduto, um derivado, uma cepa da gripe espanhola que militares modificaram geneticamente em laboratórios para criar uma arma de guerra biológica, mas perderam. Obsidiado, meu filho. Pronto. Ok. Não. Por enquanto, passou, né? Vou lhe aplicar um passo depois. Aguarde aí. É outro aí. Está preso, né? Está preso, né? Não. Eu arranjo aqui um habeas corpus. Bichinho. Então, o Covid foi essa modificação. Mas Bezerra de Menezes não diz qual país fez isso. O país corre pela cabeça, por conta da cabeça do leitor. Quem quiser, invente o país onde foi feito. Mas Bezerra, muito bem delicado, não diz qual país modificou. Então, foi criado no laboratório o vírus, e os militares perderam o controle, e o vírus se espalhou e fez essa pandemia na Terra. Então, o alto permitiu que os militares desse país que manipularam o vírus o tornassem pior, geneticamente modificado, para gerar essa pandemia louca. O alto permitiu que ele se espalhasse, porque está nos desígnios de Deus, e Jesus, governador espiritual da Terra, autorizou que ele viesse nos experimentar. Mas só levou 8 milhões de pessoas. Por quê? Porque há 100 anos atrás, nós não tínhamos a preparação tecnológica que temos hoje para enfrentar uma pandemia. E a gripe espanhola levou 53 milhões de pessoas da Terra. Numa época que você não tinha UTI, você não tinha os antibióticos e as drogas que você tem hoje. Então, hoje, qualquer doença, você vê que a resposta, vocês veem que a resposta da ciência à Covid foi fulminante em menos de 1 ano.
Em menos de um ano já tinha 12 imunizantes. 12. Hoje, nós temos 4, a rigor. 4 ou 5. Você vê que Sputnik não entrou, não foi? Foi desenvolvido na Rússia, aplicado lá, chegou ao Brasil, mas como não se ofereceram os documentos das experiências em laboratório para a Anvisa, o nosso rigoroso órgão de controle, examinar, a Anvisa rejeitou. Ninguém tomou no Brasil a Sputnik, ficou na Rússia mesmo, que também não divulga muito as suas estatísticas, mas morreu muita gente lá. É hoje o segundo ou terceiro país com o maior número de mortes, mas você não sabe quase nada, é porque está numa guerra, está perdendo soldados na guerra. Mais de 50 mil russos já morreram na guerra, tanto que o presidente convocou reservistas. Está faltando soldado, porque o ucraniano está matando russo como se mata mosca. Por quê? Porque está armado pelo Ocidente. E as armas do Ocidente são extremamente precisas. A gente viu o êxodo aí de jovens da Rússia atravessando a fronteira para outros países, para não ser convocado. Está na mídia escancarada, e não é fake news. É o desespero de jovem que quer dançar rock and roll, quer comer McDonald's, ele quer tomar chantilly, sorvete, ele não quer ir para a guerra matar o irmão dele, ucraniano. Mas os velhos são aqueles que mandam o jovem se matar porque não tem coragem de ir matar outro velho. Aí manda o jovem matar outro jovem, que é uma frase meio filosófica. Por isso, esses são os estertores que estamos atravessando. Nome do livro de Pedro Ouspensky, Psicologia da Evolução Possível ao Homem, editora Pensamento. É bem fininho, só tem 122 páginas, mas é nos pequenos livros que estão as grandes propostas. Pedro Ouspensky, que foi discípulo do grande psicólogo russo-judeu Ivan Ivanovich Gurdjieff, ele traduziu a psicologia do seu mestre para o Ocidente, porque a psicologia de Gurdjieff é muito complexa, profundamente complexa. Então ele fez uma tradução, ele foi morar nos Estados Unidos, depois ele voltou a Londres, e em Londres ele fez 5 conferências na Universidade de Oxford, para os alunos de Oxford. E nessa universidade, essas 5 grandes conferências foram transformadas nesse livro, Psicologia da Evolução Possível ao Homem, onde ele tenta traduzir os principais aspectos da psicologia de Gurdjieff, ou a psicologia gurdjieffiana, que é muito complexa. É como a de Sri Aurobindo. Eu mandei buscar 4 livros de Aurobindo, não aguentei ler um. Porque o pensamento de Aurobindo, um grande mestre, um grande avatar indiano, é de uma profundidade tão grande que eu, conversando com o André Luiz Peixinho, eu digo: André, o que é que você acha da psicologia de Aurobindo? Está na frente de qualquer uma das psicologias da Terra. Eu digo, até de Joana, mas está além. Digo, vala-me Deus, tenho que ler agora Joana, depois Aurobindo. Não sei onde é que eu vou parar. Qual o melhor meio de combater de maneira intelectual e prática a falsa moral dos dias atuais? Aí é difícil. Fazer o que com essa falsa moral dos dias atuais? Vamos ver algumas alternativas. Na questão 685 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe de que a educação é a grande ferramenta modificadora da Terra. Vírgula. Não a educação pelos livros, a chamada educação formal, que a gente chamaria aqui instrução. Não é essa que Kardec se refere. Porque a palavra educação vem do latim educere. E educere é retirar de dentro, não é absorver de fora. Então a educação é quando você modifica valores. Você se dá conta de quem você é, do que você faz, do que você é capaz, do que pode, do que não deve. Você modifica hábitos, posturas, condicionamentos na educação. No conhecimento, eu absorvo o conhecimento que o mundo tem. Hoje, qualquer pessoa que passe um dia na internet sabe mais do que todos os imperadores de Roma. Quem disse isso? Leandro Carnal, professor de História da PUC, da Pontifícia Universidade. Não é da Católica, não. De uma universidade de Campinas.
extraordinário professor de história, o Careca, né? Todo mundo deve conhecer, Leandro Carnal. Ele esteve aqui em Salvador, no Tribunal de Justiça, para uma conferência. Eu estava lá, na sexta-feira, às 17 horas. O homem veio a R$40 mil, que é o que ele cobra por uma conferência de 1 hora. 40 mil. Está com a agenda lotada, o tribunal o trouxe. Só tinha 55 pessoas num auditório de 318 lugares. 55 pessoas. Porque fim de tarde, numa sexta-feira, é agredir a lei Dorival Caymmi. A lei Dorival Caymmi na Bahia é severa. Não faça nada hoje que você não pode deixar para a próxima reencarnação. Quando você tiver com muita vontade de trabalhar, sente numa rede e espere a vontade passar. Se trabalho dá saúde, que trabalhem os doentes, eu não estou doente. Entendeu? Honre sua cama. Sua cama é seu altar. Então, são as regras da lei Dorival Caymmi. Então, botei uma palestra, mas eu fiquei até 18 horas para ouvir Leandro Carnal. Então, como diabo, aquele show dele, aquela ironia fina. Então, ele disse isso, colocando essa situação aí. Portanto, a educação é a grande ferramenta, mas tem um problema. A educação só dá resposta a longo prazo. A instrução dá resposta na hora. Então, alguém me dá um comando. Você sabe, Marcelo, como fazer um pente fino no seu computador? O Windows R, o Windows H. Aí abre, aí eu boto MRT. Aí segui esse comando, dado por um técnico. Então, aí meu computador todo é rastreado pela própria Microsoft, que descobre spam, vírus e limpa meu computador. Demora horas, mas ele rastreia tudo. Nossa, em 5 minutos eu aprendi uma coisa. Agora, isso é instrução. A educação só dá resposta na próxima geração. Por que a gente... Ontem eu reclamei de que nas ruas da cidade? Lombada, quebra-mola, quebra-carro, quebra paciência da gente. Cada uma mais violenta do que a outra. Uns monstros assim. Você passa, quebra até seu perispírito. Mas por quê? Porque não tem educação para o trânsito. Nós estamos com a grade que herdamos dos militares. Quem é que é mais antigo, como eu, da Guerra do Paraguai, deve lembrar que quais as matérias que a gente tinha no colégio? OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Educação moral e cívica, educação para o lar, educação artística, já comentei, OSPB, e outras disciplinas que tinha da grade que veio dos militares de 64. Quando o Brasil chamou na chamada redemocratização, o currículo das escolas foi revisto pelo Novo Tempo. Tiraram essas matérias todas. O que é que você tem hoje? As matérias básicas. Ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas. Pronto, aquelas matérias que... O que é que se canta hoje no pátio do colégio? Nossa época. Entrávamos em fila, íamos cantar o hino nacional. Hoje está ensinando a cantar Eguinha Pocotó. Ai, não dá. O último sucesso do funk e do punk, como diz Ariano Suassuna, não é funk, punk, não. É funk e punk. Aí o indivíduo sabe na ponta da língua. Mas o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência, o hino da Bahia, não era desconhecido? Salve 2 de julho. Ninguém conhecia. Agora, dos últimos anos, é que o hino vem sendo mais executado no 2 de julho. Então, nós desaprendemos muita coisa. E não tem educação sexual nas escolas, introdução ao estudo de direito, defesa do consumidor e ética e cidadania e outras disciplinas para preparar o indivíduo, como educação de trânsito. Por isso que o trânsito no nosso país é altamente punitivo. Tem radar, tem lambe-lambe, tem chupa-cabra em tudo quanto é lugar. Você passa ali o chupa-cabra para tirar seu tutano. Quando você vai renovar o carro, deve até a próxima reencarnação. Então, a pátria educadora, perdoe a hipocrisia. Essa é a hipocrisia de determinadas autoridades. Não, a pátria é usurpadora. A pátria é punidora. A pátria é arrecadadora. É fariseu mesmo. Ela é uma pátria farisaica, porque está estruturada
para tirar dinheiro das pessoas. Se botar educação, as pessoas melhoram o nível. Melhora, você não vai precisar punir, você vai ter que rever as leis. Você vê como a estrutura é uma estrutura perversa, montada para atender interesses de ideologia. Então a melhor ferramenta é a educação. Onde é que a educação é ministrada? Na escola? Não. A educação é ministrada dentro de casa. O lar educa, a escola instrui. Eu venho de sala de aula, 28 anos em sala de aula. Nunca tive a audácia, nem a pretensão de educar meus alunos. Ensinei nas maiores redes de colégio do Brasil, Objetivo, GEL, Ângulo, vários anos. Nunca tive, ministrei minha matéria, História Geral, História do Brasil, mas nunca tive intenção de educar meus alunos, porque eles já tinham uma estrutura em casa. Se eles não tinham, eu dava uma estrutura em sala para impedir que a manifestação perturbadora deles ocasionasse o distúrbio em sala de aula. Era o diálogo, a persuasão, a argumentação, mas muitas vezes tive que recorrer a situações de secretaria. Tive que recorrer à direção, à psicóloga, porque o aluno exibia distúrbio que era oriundo de casa, de pais em conflitos que contaminaram aquele filho e ele achava de descarregar na escola o conflito que ele carregava. Mas eu não podia permitir, porque seu interesse, seu direito termina na fronteira que você divide com o direito do outro. Em sala de aula você tem que ter um comportamento mínimo. Vejamos os exemplos de hoje em dia. Alguns vídeos circulam na internet que o aluno está agredindo o professor, deu pancada, não gostou da nota, partiu para cima, rachou a cabeça do professor com a cadeira, com um tijolo, matou o mestre. Tem situações de verdadeira loucura. Então tem alguma coisa errada. A educação só vai dar resposta a longo prazo. E o Espiritismo é uma doutrina eminentemente educativa. Ela não é uma doutrina curativa, enquanto muita gente sempre olha isso. O Espiritismo cura? Não. Eu me recordo um episódio em São Luís, no Maranhão. Não foi em São Luís. Foi numa cidade interior do Maranhão. Terminei o seminário. Estou saindo do auditório da OAB, que foi alugado para esse evento. Um rapaz me pegou no meio do corredor, ia subir. Segurou aqui minha mão e foi apertando. Eu olhei para a mão dele, olhei para o olho dele. Para a mão dele, para o olho dele. Como ele vai arrancar o braço? Porque só tenho esses dois. Esse aqui é o da psicografia. Esse aqui é para pegar o ônibus. Vai arrancar? Aí ele viu que eu olhava para ele, sim. Aí ele largou. Se eu queria desculpar, pois não. Só me dá um minuto, eu digo até 2. Eu sou da cidade, moro aqui nessa cidade, mas eu faço terapia contra o câncer de pulmão em São Luís. A cada mês eu faço 2 viagens. Primeira quinzena, segunda quinzena, fazer quimio, radioterapia. E qual é o seu problema? Tem um câncer. Câncer maligno com metástase. Estou fazendo terapia na capital. Pois não, o que é que eu posso lhe ser útil? O Espiritismo teria cura para mim? Eu percebi a intenção que está por trás da pergunta. Não é a pergunta, o que é que ele quis dizer. Eu olhei para ele e disse, e se tiver, você está disposto a largar o cigarro? Ele falava e eu senti o bafo de nicotina. Porque cigarro não cheira, cigarro fede. Ele falava, os dentes tudo escuro, de nicotina, percebi de imediato. Ele disse, se o Espiritismo tiver cura, você estaria disposto a largar o cigarro? Ele levantou os olhos e disse, não, eu quero cura para continuar fumando. Ele olhou para mim e eu disse, aí, boa tarde. Subi e fui embora, pegar meu voo para voltar para a Bahia. Você acha que eu vou discutir mais com uma pessoa que já lavrou sentença contra si mesmo? Ele quer cura dos pulmões. Quando o Espiritismo curasse os mentores, o guia, o cirurgião do além, ele continuaria no mesmo vício. Ele não cogitou em nenhum momento, não, eu me reeducaria. Eu largaria o tabaco, a nicotina, as 4.723 substâncias cancerígenas do cigarro. Já comprovadamente tem 4.723 substâncias. Em nenhum momento ele falou. Então ele queria um pulmão novo para continuar fumando. Eu ia argumentar mais o que ele já tinha definido, ele fechou o circuito da conversa dele. Eu entrar ali seria uma aventura.
dei boa tarde, subi e vim embora. Se ele está no corpo ainda ou não, nunca mais o reencontrei. Talvez sim, talvez não. Depende da moratória, da misericórdia de Deus. Então o Espiritismo não é curativo, o Espiritismo é preventivo. É uma doutrina que ensina a nos prevenir contra o mal. Ah, mas eu me tornei espírita e quanto mais rezo, mais assombração aparece. Porque é espírito devedor. Ou a dívida é do passado, está no Evangelho. Quais são a causa das aflições? Causas atuais, presentes e causas do passado, do pretérito. Não posso sofrer pelo futuro, salvo ansiedade. Temos hoje um problema na Terra, que é excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Excesso de presente, estresse. Escolhe que time você quer jogar, Série A, Série B ou Série C? Tem gente que faz as três escolhas. Eu sou depressivo, ansioso e estressado. Morre mais cedo. Vai para o buraco mais cedo. Tem gente que tem depressão, conflito do passado, ansiedade em relação ao dia de amanhã, a loucura de trabalhar hoje, trabalhar, porque eu tenho que juntar dinheiro. O Dalai Lama, tão sereno, né? O que o Dalai Lama disse? O homem do Ocidente é muito curioso. Quando ele tem 20 anos, ele se mata de trabalhar para arranjar dinheiro. Quando faz 60, ele torra o dinheiro para recuperar a juventude que perdeu e a saúde que jogou no lixo. Ele nem vive o amanhã, nem vive o hoje, nem vive o amanhã. Está sempre perdido, sem saber para onde vai. O Dalai Lama, que não leu Kardec, fez uma radiografia perfeita desse homem, dessa mulher inquieta. Então tivemos o homem do Paleolítico, tivemos o homem do Ansiolítico, do Neolítico, agora temos o homem do Ansiolítico. É o homem e a mulher da atualidade, só drogado, via de regra, mas toda regra tem exceções. O indivíduo tem que se anestesiar porque não aguenta, deita e a cabeça está um vulcão, a mil. Conta, mulher, filho, escola, não sei o que, amante, tenho que esconder, apagar as coisas do celular para a mulher não ver, isso, aquilo. E está ali na cama, vira para um lado, vira para outro, levanta, e toma o uísque, e se embebeda, e toma a droga, aí apaga o corpo, que drogado tem que repousar mesmo, mas a alma continua fora do corpo ou ali colada, reproduzindo. Quando volta de manhã, estou acabado, estou quase morto, não repousou. Não consegue solucionar porque está preso a um monte de condicionamentos. Então isso arruína qualquer reencarnação. Eu acredito que essa pandemia veio para dar um freio de arrumação na população do planeta. É uma afirmação da pessoa. Você acha que essa população tirou alguma lição ou evoluiu de alguma forma? Excelente questão. Todas, aliás. Tirou, sim. Muita gente modificou hábitos. Passou a ver a vida com um prisma mais leve, mais desapego, porque tinha um monte de parentes. Os parentes agora estão todos no cemitério. A Covid levou uma grande parte. Tem gente que não perdeu nenhum parente, mas aprendeu de que o inimigo rondou a casa. Passou por ali, pegou deu sintomas leves, a pessoa se recuperou, deixou sequelas em alguns. Então, você tem várias situações em que cada um extrai a lição. Agora, se a lição vem, o acontecimento vem, e eu não extraio dele lição, tenho que escutar Emmanuel. Toda lição não aprendida será lição recapitulada. Então, a dor que não for compreendida agora, na sua função educativa, ela vai doer amanhã de novo. Ah, mas eu tomo analgésico. Então, por 6 horas, a dor vai embora. Quando terminar o efeito do princípio ativo, a dor volta. Você toma outro, ela não faz mais efeito por 6 horas, faz por 5, depois por 4, por 3. Depois você tem que dobrar a dose. 2 comprimidos, 3, 4. Daqui a pouco está comendo comprimido como quem come jujuba. E a dor devorando. O problema é que a dor não é causa, a dor é sintoma. Você tem uma infecção, ela não é doença. A infecção é sintoma de que tem alguma inflamação no organismo.
dor de cabeça, salvo câncer intracraniano, não é doença, é sintoma de que o organismo está sob alguma pressão. Aí exibe a enxaqueca. Tratado o problema, a enxaqueca desaparece. É assim, lei de causa e efeito. Mens sana, in corpore sana. Mas o indivíduo está enfermo emocionalmente. Quer que o corpo permaneça saudável? Não. Ele reflete a alma. Na hora que a alma adoece, por algum distúrbio, esse corpo emite algum sinal perturbador. Ele vai romper a corda onde a corda é mais fraca. É ali que a corda estoura. Então tem gente que estoura a alergia. Estourou essa alergia, estou com o corpo todo empolado. É emocional. A psoríase, muita gente ouviu falar, né? Psoríase. Eu fui investigar porque tem um parente meu com psoríase. Parente próximo. 40%, 80% da psoríase são causas emocionais. 80%. 20% são causas hereditárias ou genéticas. Então 80% é provável que ele tem vários distúrbios, esse parente. Nunca se tratou, nunca foi a um psicólogo, nunca foi a um psiquiatra fazer uma terapia. Então, a psoríase é a manifestação mais visível do distúrbio interno. O distúrbio é externo. O padre Fábio de Mello, muito conhecido, né, na Igreja Católica, trago aqui por causa do depoimento que ele deu a André Trigueiro. Lembra aquela entrevista? 54 minutos. André Trigueiro, jornalista espírita do Rio de Janeiro, entrevistou Fábio de Mello pelas suas redes sociais do Instagram durante 54 minutos. Fábio de Mello de São Paulo, André no Rio. E em determinado momento, André Trigueiro, que eu conheço, meu amigo pessoal, ele perguntou a Fábio de Mello o momento difícil que ele vinha vivendo. Fábio de Mello é portador de depressão, ansiedade e síndrome do pânico. E ele disse então, contou assim: André, eu estava chegando a Fortaleza para um show. Desembarquei no aeroporto Pinto Martins de Fortaleza. E quando todo mundo saía, eu fiquei na cadeira, porque dei uma crise de pânico na cadeira do avião. As aeromoças vieram e disseram: padre, conheciam ele, padre, o avião está deserto, só falta o senhor. Mandaram chamar a ambulância. Eu saí de ambulância do Pinto Martins direto para um hospital. Fui medicado e o médico disse: síndrome do pânico, são esses sintomas, porque o restante eu já eliminei como hipótese. O senhor não tem outras doenças, mas uma crise. Pois é, você está medicado, faça o seu show. Quando você voltar para São Paulo, procure terapia com um psiquiatra. Mas ele disse a André Trigueiro: André, eu tinha rejeição e ojeriza a psiquiatra, porque na minha cabeça de padre, psiquiatra é médico de doido, de maluco, e eu não sou doido, eu sou normal. Só falta fazer isso. Então eu não ia para o psiquiatra, disse Fábio de Mello. Mas aí eu fui ao meu bispo, e aí eu disse ao bispo que ia abandonar a batina. O bispo então disse: eu vou me internar, Fábio. Ele tem muito respeito ao bispo superior, hierárquico, mais próximo dele. Até porque ele, naquele período, desencarnou dele uma irmã por suicídio. Fábio de Mello perdeu uma irmã que se matou, depressiva. E ele se culpa muito, isso é uma análise minha, respondo pela análise que eu estou fazendo. Ele se culpa muito, porque como padre, ele não conseguiu reverter o quadro da irmã, e a irmã se matou. Porque ele deixou vazar isso em entrevista, que ele se sentia culpado porque não conseguiu arrebatar a irmã da morte. Aí quando a irmã partiu, e ele estava no auge da crise, ele pensou em suicídio por 90 dias, Fábio de Mello. Declarou isso a André Trigueiro. Que ele foi para a internet buscar formas de se matar. Durante 90 dias, ele vasculhou tudo de site na internet, de encontrar uma forma de se matar. Mas ele foi avisar o bispo que ia sair da igreja para se matar como Fábio de Mello. Olha a técnica dele. Eu saio da igreja e me mato enquanto Fábio de Mello, para não me matar enquanto padre Fábio de Mello, para não desonrar a igreja. Foi por isso que ele foi comunicar.
O bispo percebeu que o seu pupilo estava num momento perigoso e disse: afaste você de todas as atividades, nada de missa, e por favor cancele seu show, esqueça sua carreira artística, porque ele estava fazendo 23 shows no mês. Não era o padre, era um popstar do rock, para lá, para cá, para lá, para cá, não aguentou, a agenda não aguentou, cada um tem uma estrutura. Muito bem, então ele parou tudo. Vê que hoje, show de Fábio de Mello, nem pensar, ele não compõe mais, ele não canta, ele não grava, não. Ele reza missa e escreve livros, só. Deixou tudo, porque ele disse que estava perdendo a identidade. Ele chegava em casa, ele não sabia mais quem ele era, porque ele era do mundo, todos o queriam. Aí ele, 90 dias, aí o bispo recomendou um psiquiatra. Ele foi ao psiquiatra. Aí ele disse que dali diante passou a ter um profundo respeito pela psiquiatria, porque o psiquiatra não tratou ele como maluco, não. Ele está dizendo: padre, me conte. Ele foi contando, passou uma medicação que atenuou a depressão, atenuou a síndrome do pânico, diminuiu a ansiedade, e ele foi se encontrando. Os neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, a luliberrina, a ocitocina, voltaram a níveis normais e ele encontrou o campo da paz, esqueceu o suicídio. Hoje é padre, celebra suas missas, escreve seus livros, mas não faz mais palestra fora, não faz mais show, acabou. Ele pagou por esse preço. Então, essa mudança de comportamento mexeu com ele. E muita gente está mexida como ovos em omelete dessa pandemia. Porque nós não podemos voltar àquele mundo de 2019. Olha o dedinho. Tem como a gente voltar? Aquele mundo que a gente viveu em 2019 até dezembro. Alguém recorda aqui mentalmente? A loucura, né? Ninguém falava em pandemia no Brasil, era show, era festa. O Natal daquele ano foi excelente para a gente. Estourou na China. Aqui não, só chegou em fevereiro. O carnaval de 20, a gente não teve carnaval no Brasil, pulou carnaval. Autoridades aí, quando se perguntava, e o problema da pandemia? Não chegou no Brasil ainda, não discutiu. O carnavalzão de 20 foi tremendo. Quando foi pós-carnaval, olha a Colombina aparecendo. A Colombina, Covid-19, cheguei. Começou a atacar um país que não tem saneamento básico, não tem água bem tratada, não tem encanamento de esgoto, né? O sistema de saúde extremamente precário, gratuito, mas é extremamente precário. A população aderiu, o Covid deitou e rolou. Quero perdoar as expressões coloquiais, mas eu quero é ser entendido. O Covid deitou e rolou, matou aí à vontade 4 mil pessoas nos tempos mais dramáticos. E 300, 400, 500 a cada dia. A gente acompanhava a estatística aterrado. O drama de Manaus, falta de oxigênio. Eu tenho uma sobrinha que atua em uma cidade do Ceará, recém-formada em medicina, pegou o auge 2021 atacando. Me ligou em desespero, sobrinha, que é praticamente a criatura que eu mais amo na vida. E ela dizia: meu tio, eu estou numa situação terrível. Qual é? Eu estou decidindo quem vive e quem morre. Porque a UTI do hospital aqui está lotada. E eu recebo um paciente jovem, velho. Quem é que eu mando para a UTI? O jovem que tem mais chance de sobreviver, está mais forte, mais sadio, ou mando o velho cuja família chora e não quer? Eu tenho que decidir, porque sou a médica do plantão. Interne esse, o outro vai dizer: doutor, não tem vaga. Ele vai ter que morrer. Ela entrou em depressão. Eu tive que auxiliar remotamente aqui de Salvador. Uma jovem formada, está fazendo residência, e vai ter que decidir vidas. Ela teve que decidir vidas. Não é brincadeira, não. Então, qual é o impacto nela? Ela passou a ter uma outra visão da vida. Uma outra visão da morte. Todos nós que fomos atingidos ou não, passamos a ter uma outra reverência para com a vida. Então, nesse ponto de vista, mudou. São muitas mudanças, mas internas, cada um sabe onde se alterou, onde melhorou sua solidariedade, seu auxílio ao outro,
seu menor apego a pessoas e coisas, porque o Covid veio e levou rico e pobre, bilionário e miseráveis, pegou aí e arrastou muita gente para o túmulo. Essas pessoas deixaram todas as coisas na terra, porque caixão de defunto não tem gaveta e mortalha de morto não tem bolso. Tudo que você tem, fica. Tudo que você é, você se leva. É o Espiritismo afirmando e confirmando isto. Então não adianta ter mundos e fundos, se hospedar se internar nos maiores hospitais da terra. Pode ser que o maior hospital da terra não lhe salve. A pessoa vai, paga as melhores instalações, mas o médico não pode fazer nada. Então, tenho acompanhado muitos dramas de pessoas que me procuraram nesse período e estão profundamente modificados. Eu notei que muita gente se tornou mais religiosa, orando, mas há um fator a ser dito. Tem muita gente que modificou, mas impulsionada pelo medo, não pelo esclarecimento. E se a mudança for em cima do medo, ela não é muito progressiva, porque o medo não é uma ferramenta adequada para a mudança. O ideal é a mudança pelo esclarecimento, por uma fé raciocinada, uma compreensão mais dilatada da vida. Nisso o Espiritismo tem uma tarefa gigantesca pela frente. Está lá nas questões 798, 799 e 800 do Livro dos Espíritos. Não leio aqui para não tirar o gostinho de ninguém de examinar em casa. 798, 799 e 800. Nós vamos cumprir aquele papel ali. Quem é que vai cumprir? Os espíritos desencarnados? Não. Os espíritas que estão encarnados, profitentes e trabalhadores da doutrina, é que farão esse trabalho na Terra. Os espíritos vão secundar, os espíritos vão dar suporte. Enquanto o corpo precisou de atendimento médico, do outro lado o espírito era tratado também concomitante. Todos os dias, à medida que estamos adormecidos, em desdobramento, o espírito também recebe auxílio, suporte, agregação de valores para a sua jornada terrestre. Essa noite mesmo tivemos muita atividade no plano espiritual. Alguns aqui não se lembram, mas tivemos intensas atividades nas instituições da cidade para onde fomos recambiados. Acordei com absoluta lucidez às 4h20 da manhã, com esse despertador obsidiado tocando sem parar, mas levantei, disse para desligar ele de raiva, me tirou do bem bom, eu tão infeliz. Aí, eliminar, eliminei. 3 palavrinhas, tirei. Aí levantei para olhar, fui ver o dia nascendo na cidade, muito bonito. Então nós tivemos muitas atividades no plano espiritual. Quando você tem uma jornada como essa, a atividade no plano espiritual é intensa, é febril, mas organizada pelas entidades que estão vinculadas a essa atividade. Com a pandemia, os centros tiveram que fechar. Sim. Você acha que com o fechamento dos centros houve influências espirituais por conta disto? Sim. A maioria das casas já está aberta. Olha, em Salvador, as 210 casas espíritas, quase todas estão funcionando já presencialmente. Há um modelo híbrido. As que puderam, colocaram o modelo híbrido. Vieram com as atividades presenciais e estão transmitindo para os que ficaram em casa. A Mansão do Caminho é um exemplo disso. Tem doutrinária terça, quinta e sábado, 20 horas. Domingo às 16. 2 não são transmitidas, que é a de terça e a de quinta e sábado são transmitidas. A de terça e domingo não são. Então 2 vai pela internet para o sistema Play, TV Mansão do Caminho, TV Web Mansão do Caminho. 2 não, que é a de terça-feira. Quem não for presencialmente na terça, não assistiu a doutrina, não perde, deixa de ganhar. Não perde nada, simplesmente deixa de agregar uma palestra presencial. Pronto. Então aí ocorrem as exposições. Mas há trabalhadores de reuniões mediúnicas que se recusam a voltar. Ou seja, estão em casa porque sabem que a mediúnica é mais fechada, é um grupo de pessoas em torno de uma mesa ou em torno de cadeiras, a penumbra, respira o mesmo ar, a porta está fechada. Aí
estão invocando o medo do vírus, da contaminação. Mas quase todo mundo que participa, pelo menos em meu grupo, já tomou a 4ª dose. Já está no supermercado, na fila do banco, anda em um monte de lugar, não pegou. O que é que vai pegar dentro do centro? É um vírus espírita, é um Covid que lê Kardec. Esse está de plantão dentro do centro espírita. Esse eu vou pegar hoje. Vou pegar porque eu sou obsessor microscópico. É uma paranoia. Não tem mais lógica. É o indivíduo voltar e assumir suas atividades com os protocolos legais. Se for questão, diga que no centro todo mundo assiste a palestra de máscara. A mansão adotou, depois desadotou. Hoje todo mundo lá assiste sem máscara. Divaldo coloca, pela idade dele, a fragilidade dele orgânica, Divaldo atende as pessoas de máscara, mas é 95 anos nas costas. É outra história. Então, álcool gel lá, coloca lá para o povo lavando. O álcool parece que veio para ficar. A gente aprendeu que é uma excelente ferramenta de higienização. Lavar as mãos com sabão também. Mas a gente faria isso tendo doença ou não, por razões de higiene. Então, agora nós temos aqui voltar para assumir nossas atividades na casa espírita sem receio, para fazer lá atender a massa de pessoas que está desesperada na rua. Porque enquanto o Covid não fez o estrago, em quem não fez, tem muitas pessoas que estão aí carentes, desestruturadas emocionalmente, psicoticamente atingidas, com o chão que lhes tirou a doença, o desemprego, a miséria, uma série de situações. E elas estão vendo as casas espíritas fechadas. As evangélicas já abriram. As igrejas católicas estão lotadas. Ao Círio de Nazaré. 2 milhões de pessoas na rua de Belém. Eu assisti um Círio, há muitos anos atrás, do edifício onde eu estava. Passou o Círio lá pela porta do hotel onde eu estava hospedado, quando eu fiz uma jornada por 7 cidades do Pará. Está lá. 2 milhões de pessoas. O ambiente de Aparecida, em São Paulo, milhares, Bom Jesus da Lapa, toneladas de gente dentro daquela caverna respirando, junto com o Covid, coisa de morcego. Não consta que ninguém morreu. Foi com festa lá, voltou saudável. Então, já não há mais justificativa para ficar longe do centro espírita. É voltar. A atividade virtual será transmitida, se possível, ou na hora, a filmagem na hora, ou gravação para depois ir para as redes da instituição, de modo que outras pessoas assistam depois. Mas voltar para dar conta da atividade, porque se o trabalhador continuar de fora, está com medo. Mas quem trabalha com Jesus trabalha com medo? É medo de quê? A ciência está aí para nos ajudar. Já nos ajudou com 4 imunizantes. Ainda não tem medicamento, Drágia, mas temos 4 imunizantes. Na pior das hipóteses, coibiram o surto, diminuíram. Está agora uma nova agravante nos Estados Unidos, né? A BQ1 e a BQ1.11. Agora de manhã eu vi, gravei o nome das 2 danadas. Deve ser irmãs infelizes, né? A tresvairada e a louca se uniram para descer lá. Vai descer, porque no intercâmbio de avião, na hora ela pega um voo, não paga passagem, ninguém está vendo, e ela vem. Desembarca em Guarulhos, desembarca no Galeão, no Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador, e atinge. Mas a gente está vacinado. Então ela vai pegar, vai virar uma rinite, uma tossezinha ligeira, uma gripe passageira. Ela não virá com a potência que vinha num corpo desprotegido. Eu tenho uma amiga, que não identifico ela aqui, que me pediu ajuda para um respirador. Comprar um respirador, porque ela pegou Covid. Estava em casa, bem abalado. E eu enviei o recurso para ela ir numa farmácia e comprar um bom respirador. Mas no telefonema que trocamos, eu perguntei: e você está vacinada? Não. Você acha que eu vou tomar esses imunizantes que vêm da China? Toma, eu não tomei nenhuma. Isso aí dentro tem um chip. O chip viaja, vai para o cérebro, para a China controlar a gente. Eu baixei o telefone e fiz: Xi Jinping, estou a seu serviço. Eu sou o zumbi Marcel. Oh, meu Deus. Espírita, me dizer isso por telefone. Eu fiquei assim, pensei em rebater, mas a Marta do lado disse: não faça isso, meu filho. Ela é tão carente. Você conhece a história dela. Os pais já morreram, o marido a abandonou.
ela cria sozinha uma filha. Ela é muito sofrida, ela precisa de acolhimento. Ele disse, eu entendo, claro. Não, está aí o recurso do respirador, faço voto de saúde, tomo muito líquido, muito chá, viu? Vá se tratando porque vai passar. Ela recusou completamente. Inclusive, está enfrentando dificuldade de entrar em certos ambientes porque não pode comprovar a vacinação. Porque se fosse exigir mesmo a vacinação, muita gente não penetraria em repartições públicas, em ambientes privados, né? Como eu estive em algum lugar de shopping center, tive que apresentar no interior da Bahia. Apresentei o cartão e a pessoa conferiu e permitiu entrar. Medidor de temperatura em aeroporto, como na rodoviária tem, você vai caminhando na rodoviária de Salvador, tem um monitor, pega você andando e diz sua temperatura. Se alertar ali vermelho, tem uma pessoa da vigilância sanitária, vem cá, você deu 38. Você sabe o que você tem? Não, nem sabia que estava com febre, achava que era com calor. Não, o aparelho está dizendo, senta aqui, vamos ver aí. Pode ser uma virose, uma gripe passageira, mas pode ser uma coisa mais grave. Então, estamos numa sociedade que virou um BBB. Um BBB gigante. Onde você vai tem câmera ali filmando. Sorria. Onde você encontrar um? Porque a povo está ali vendo para alguma coisa. É assim. Então, a sociedade que Miranda propõe é uma sociedade que se trate, que se harmonize, que seja solidário uns com os outros. Essa é a proposta de um livro em que ele fecha. Estou fechando, viu, gente? 12:10. Miranda diz aqui, no último capítulo, palavras finais, capítulo 20. Aos espiritistas, adeptos do espiritismo, cabe a consciência dos deveres com que a doutrina os honra, realizando combate às más inclinações, à sombra, aos desaires morais que os aturdam, evitando exibicionismos e debates desgastantes, nos quais, ao invés das teses de esclarecimento para tranquilizarem-se uns aos outros, procura-se humilhar, ofender, realizando combates públicos desnecessários. Miranda. Em um parágrafo está aqui praticamente os deveres que nos cabem. Nós não viemos para azedar o caldo, já está muito difícil. Se somos o limão, passamos a limonada. Tem gente com sede. Então nós viemos melhorar o ambiente. Então nada de entrar em discussões políticas. Estamos a uma semana do segundo turno. Vai ser uma semana braba, de embates, de crise, de disputas ideológicas. Nós evitemos que o assunto na instituição ou fora com um amigo, para não trincar o cristal da amizade, seja sobre outro assunto. Quando ele começar, ele ou ela, começar a provocar, ô fulano, como é que está sua mãe? Você vai ao centro hoje, muda de assunto, sutilmente, para desviar. Porque domingo cada um vai exercer sua atividade, seu sufrágio, de maneira secreta. É você e a máquina, lá você diz o que você quiser. Você vai passar procuração para 2 pessoas, né? São 4 postulantes. Você vai dar procuração por 4 anos a 2 homens. Um vai comandar o Palácio do Planalto e outro vai comandar a governadoria na Bahia. Então, assuma o risco de escolher quem você quer que governe o Estado e governe a nação. Só é ser maduro. Não. Vão dizer muita coisa de um e de outro. Todos têm biografias onde há lama e onde há virtudes. Onde há atos nobres e há atos indignos. Não temos anjos na terra. Eu quero eles ver Rafael, Gabriel, Cariel, o anjo do céu. Eles não estão candidatos. O painho não permitiu. Anjo não pode se candidatar, senão perde a postura de anjo. Quem se candidata são homens e mulheres com virtudes e defeitos. Mas nós temos que, esse domingo, escolher alguém. Eles não vão ganhar. Um será eleito e o outro não será eleito. A gente ganha no jogo do bicho, na Mega Sena, né, na Loteria Federal. Nisso, jogo de azar se ganha. Eleição não se ganha nem se perde. Se é eleito um e o outro não é eleito. Vai ter que aguardar daqui a 2 anos. Mas nós temos que saber o que a gente quer para o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Porque se os espíritas não souberem, quem é que sabe?
O padre, o pastor evangélico da esquina, a candomblezeira que bate tambor no terreiro dela, o mulá do muçulmano, o rabino do sinédrio, da cultura judaica. Tem que saber do nosso movimento, somos nós. Cada macaco no seu galho, como ela dizia, é a chama. Cada macaco no seu galho. Então, nós temos que saber os rumos do movimento e ajudar o país a cristianizá-lo, para que ele seja o coração, sem taquicardia, sem infarto do miocárdio, e a pátria do Evangelho, sem ser uma terra de ninguém. Encerramos o nosso seminário, formulando a todos os votos de paz, transferindo a palavra ao nosso irmão Leandro para os encerramentos, os avisos, e desejando êxito e inspiração ao nosso irmão, que à noite se responsabiliza pela conferência de encerramento dessa jornada. Até o nosso próximo reencontro, que vai ser no encontro estadual, né? Quem é espírita, encontro estadual na próxima domingo, sábado e domingo, o encontro estadual 21º, virtual, você não precisa sair daqui, só é se inscrever gratuitamente e participar de uma das 4 salas temáticas: arte, cultura, direito e saúde. 4 áreas ali, engloba a área de seu interesse. Você vai ver grandes trabalhadores, palestrantes afamados. Eu vou estar coordenando uma mesa de direito com o ex-presidente da Abrame, Kelps Vasconcelos, juiz de direito na Paraíba, que de lá, de João Pessoa, vai estar falando sobre a área do direito. E eu e Elmo Costa vamos estar coordenando a mesa com ele e mais um convidado ilustre para debater as coisas pertinentes à terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis divinas, 10 leis propostas por Kardec, e as leis humanas. Onde é que elas implicam? Onde é que uma não está refletindo a outra? Então vai ser um debate riquíssimo para quem se interessa por essa área. Saúde outra, artistas outra, cultura outra. Votos de paz. Com você. Muito obrigado.